Fala galera, como eu estou usando a IA para os meus investimentos, para ela analisar, para ela me dar previsões ou até mesmo para estar fazendo um investimento. Até você consegue colocar ela para fazer investimento, só que é algo já mais que você precisa estruturar melhor, com a segurança melhor, né? Nesse livro, Entendendo o Algoritmo, é um guia ilustrado para programadores e curiosos. É muito interessante para abrir a sua consciência de você conseguir entender o que é um algoritmo. É uma leitura bem legal, didática, tem a ilustração com desenho, e isso te traz a consciência que você pode construir algoritmos usando a IA, que eu vou mostrar para vocês, de forma contextual, você usando sua linguagem normal e você não precisa fazer o código. Então eu vou abrir aqui para vocês verem. Basicamente eu pego e utilizo alguma estratégia que eu tenho, que eu vi, que eu estudei sobre outra pessoa ou que eu já conheço. Eu usei uma estratégia de Dow aqui, da teoria de Dow, onde ele fala da tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. E eu vou mostrar para vocês construir o código aqui. Se você fosse construir o código à mão, ia demorar um tempo, até para quem não entende sobre código, ia demorar um bom tempo. Seria bom você entender o código, mas basicamente eu peguei a ideia, joguei na IA, falei para ela, constrói desse jeito, desse jeito, desse jeito, e ela construiu, e aí eu consigo fazer um teste, ó. Basicamente eu tenho um código aqui, se eu der play ela vai ativar, então vai rodar, ela vai me perguntar qual que é o nome. Esse método onde ela fala digite o símbolo, eu pedi para ela implementar, então eu posso colocar ó, Solana, eu quero ver a Solana. E aí ela vai puxar, ó, ela está baixando os candle lá da Binance, que eu consigo pegar de graça. E aqui ela vai me trazer algumas métricas interessantes. Vamos começar aqui para vocês verem, ó. Ela puxa o nome, o mercado que ela puxou no perpétuo. Estou querendo ver lá no mercado futuro o preço, 80,25 dólares. O dia que ela pegou, hoje, ó, às 10 horas lá, deve ser 10 horas então, basicamente, mas é o mesmo dia. Teoria de Dow, análise de tendência. E aí ela pega o time frame, que seria a primária, né, a semanal, ela pega os candle, ó, ela pegou do semanal, ela pegou 100 candle, basicamente do semanal. E aí ela me dá uma análise falando que, deixa eu puxar um pouquinho aqui, acho que não vai dar, posso fechar aqui para ficar melhor. Aí, ela me fala que está lateral, a semanal, estrutura mista, sem direção clara, a secundária, transição, topos descendentes, mais fundos ascendente, contração. E aí eu vou entrar lá para a gente ver como que está mesmo. E a terciária, lateral, estrutura mista, sem direção clara. E aí eu pedi para ela me mostrar as resistências no gráfico e o suporte. Então, olha a magia que você consegue, olha o poder que você consegue construir isso utilizando a IA. E eu vou mostrar, primeiramente vou terminar aqui de mostrar para vocês, vou mostrar na prática como que eu construí isso. Aí aqui a gente consegue ver a resistência, ela mostra resistências, quantas vezes tocou na resistência, quanto não. Para quem não está entendendo, ela mostra basicamente isso aqui. Vou entrar na Solana, vamos entrar aqui no papel da Solana, isso aqui é a Binance, eu estou com uma operaçãozinha rolando, ok. Aí, vamos lá, ela falou de algumas resistências. Resistência seria o preço bater aqui em cima e descer, então seria um local de resistência, e de suporte seria mais ou menos aqui nessa região onde tocou o preço e subiu, entendeu? Ó, pode ver que tocou uma aqui, uma aqui, uma aqui, três toques. Vamos ver onde que ela falou aqui pra gente que tem vamos ver suporte, ó, dois toques, 79 mil. Vamos ver se ela tá falando certo. 79 mil. Basicamente ela falou aqui, ó, 79 mil, ó, por aqui. Basicamente, se a gente for passar uma risca, realmente tocou uma aqui, aqui até passou e tocou outra aqui e voltou. Se a gente for ver, entende que isso você consegue ir trabalhando a sua lógica, o seu código através de linguagem natural. E agora eu não vou esticar muito aqui sobre esse processo, aí ela interpretou,
Mas eu vou esticar agora como eu construí isso, ó. Basicamente eu coloco o Cloud aqui, deu uma bugada, mas era para escrever Cloud. Eu estou utilizando o Cloud Code, que é da Anthropic. Você consegue trazer ele, colocar aqui no seu terminal no computador, e você consegue colocar modo plain. Você pode colocar no modo plain aqui, e aí você pode falar que você quer construir um código relacionado ao investimento. A gente pode colocar, quero investir, quero construir um backtest. Vou colocar um backtest que analisa meu investimento a partir de uma estratégia. Aí a gente pode só mandar aqui, ele vai fazer pergunta, me faça. Você pode fazer assim, se você não souber a estratégia, ou você pode fazer diretamente, me faça perguntas para definirmos a estratégia de teste no BTC, vou colocar. Aí eu coloco aqui. Basicamente ele está no modo plain, então ele vai construir um modo, talvez ele vai até estudar os projetos que eu tenho. Não sei se ele vai querer mexer nos meus projetos. Vou até colocar aqui, será um sistema à parte. Será um sistema novo. Entende que você consegue construir, não mexa nesses outros sistemas que já tem. Porque eu tenho dois aqui, né? Eu tenho o backtest de 1, 2, 3 do Storm, e eu tenho o backtest da teoria de Dow só para saber a tendência do mercado. Aqui ele seria aquele de 1, 2, 3, ele vê aqui, ó, uma mais baixa ainda, e depois rompe essa mais baixa aqui e a gente entra comprado. Aqui basicamente eu também entrei comprado, ó, fez uma mais alta e depois uma mais baixa. Eu entrei aqui. Basicamente, como eu falei no último vídeo, olha aqui, cara, eu entrei com poucos dólares aqui, mas olha o quanto que eu tô fazendo porcentagem. Se você pegar, velho, e focar em fazer uma porcentagem pequena com seu patrimônio, você pode exponenciar isso de uma forma por conta da volatilidade do mercado de cripto, você consegue ter um resultado bom, sabe? Usando algoritmos, usando estratégia certa. Aqui eu entrei com 23 dólares e tô com uma porcentagem de 3%. Com certeza eu bati mais antes porque ela tinha descido, só que eu tô numa busca de 2 vezes o meu risco, então eu vou segurar mais para ver se a gente consegue bater o preço que a gente tem estipulado, que seria mais ou menos pegar um 8% desse total aqui. Então aqui está rendendo alguns centavos de dólares e vamos mantendo a estratégia. Então é dessa forma que a gente vem utilizando a estratégia da IA. E ó, aqui, ó, ela me deu alguma estratégia, ó, cruzamento de médias móveis. Eu vou colocar 4. Vou colocar aqui para ela outra estratégia. Eu vou colocar no diário. Aí ela vai me dando várias estratégias, ó. Ó, tem alvo, você consegue ir construindo coisas aqui. É muito interessante. Fixar na banca 2% por trade, aí você vai escolhendo. Eu vou colocar aqui, preciso apenas aplicar um método de Larry. Vou colocar método de suporte e suporte e resistência. Suporte. Vou só usar o suporte. Média 80. Pronto. E olha isso, mano. O Cloud Code, ele desde
quando eu comecei a utilizar ele, já faz um tempo, foi desde o ano passado, ele tem evoluído muito, porque ele vem agora no modelo de perguntas aqui, te ajuda a entender, até mesmo quem não sabe programar, você consegue fazer pergunta para ele e ele trazer algumas ideias para você. Então, é muito bom. Ó, aqui, ó, o que ele está me perguntando, como funciona a entrada na sua estratégia? Vamos usar uma estratégia normal, preço de zona, preço tocar suporte e está acima. Entrada, quando o preço recua até o suporte, com o MM80 abaixo, confirmando a tendência de alta. Vamos nessa aqui, diário de hoje, 2020 até hoje. Vamos usar esse ciclo aqui para ver, então. Vamos usar, aí ó, ele dá as perguntas, ó, desde quando você quer usar essa estratégia? Vamos usar essa estratégia desde 2020. Aí ele está falando aqui também até de um alvo, ó. Stop longo abaixo da zona de suporte, alvo até 2 vezes. Vamos aqui. E aí, ó, a gente já construiu, ó, como funciona a entrada, como já construímos a estratégia sem comprar curso, sem gastar dinheiro com curso, a gente só apenas eu estou gastando dinheiro aqui para ter a IA, que custa, eu acho, basicamente uns 100, 114 por aí. Então, você não já entra na parte que você não vai precisar gastar com curso, você já não vai precisar gastar. Se você quiser se especializar, aí você procura um curso ou pega uns livros interessantes de algoritmo com análise quantitativa e você constrói algo interessante para você rodar. Até mesmo se você não quiser investir na mão, ali eu estou investindo manualmente porque eu quero ver se minha estratégia funciona. Aí, a partir de um período funcionando essa estratégia, eu começo a implementar robôs para fazer a minha estratégia, entendeu? E basicamente você não utiliza, a única coisa que você vai gastar é com uma IA e mexer no VS Code, que é bem simples. Quando você começa a mexer, você vê que é mais simples do que parece, entendeu? E eu posso estar gravando vídeo sobre isso, ajudando vocês aí a aplicar isso. O meu intuito é que as pessoas consigam utilizar a IA de forma sábia para conseguir investir, para conseguir construir coisas, para conseguir resolver problemas na sua vida. E é isso, basicamente é isso. Eu só vou ver aqui se está gravando meu áudio, se está tudo certo, ok. Então aí a gente vem e fala para ela criar. Eu vou falar, crie um nome de nome de estratégia. Não, eu vou deixar ele criar. Ótimo, tem o suficiente para montar o plano. Vou criar o arquivo agora. Então basicamente ele vai criando o arquivo agora. Enquanto isso, vamos passando aqui um slide aqui para a gente utilizar. O mercado nunca dorme, você consegue acompanhar tudo. Então, milhares de ativos negociados, emoção humana. Se você é muito tem uma dificuldade na parte emocional, você pode colocar um robô aí, não vai mais partir da sua decisão, mas da decisão como você programa o robô. Dados demais, tempo menos para analisar, você não consegue analisar tudo, você consegue colocar uma IA para analisar, mas o mais importante é você se preocupar com a segurança e ver se realmente o que a IA falou condiz com o que ela escreveu no código. Esse é um dos mais importantes. A IA não cansa, não tem medo, não tem ganância, então ela só executa a partir da programação que você fez. Então, eu acho que é interessante aprender sobre algoritmo, entendendo algoritmos como esse livro fala também, bem interessante. Eu tenho alguns outros vídeos falando sobre como funciona o Cloud Code, está lá para trás. Foi na temporada de desenvolvimento que eu construí, agora a gente está na temporada utilizando IA com ferramenta para investimento, usando a IA como ferramenta, né? Aqui, construindo um sistema inteligente com Cloud Code, você não precisa ser programador para ter um sistema poderoso, você só precisa estudar. É claro que se você tiver um conhecimento de um programador e um conhecimento de investimento, você unifica isso e aplica na IA como uma ferramenta e deixa isso exponencial. Então, com conhecimento, você pode potencializar o seu conhecimento em 20 vezes, 100 vezes, sem dúvida, utilizando a IA. Não tem como, porque a IA é uma ferramenta poderosa onde ela tem acesso a muitas coisas, inteligência de muito conhecimento, então o que você pedir para ela fazer, ela provavelmente vai conseguir fazer. Ainda mais que são as inteligências artificiais mais avançadas aí, como da Anthropic.
E aí ela ouve pela linguagem natural, estratégia de linguagem natural, transforma o código funcional. Então, como você viu ali, eu pedi em linguagem natural, ela vai construir em código. Você pode fazer umas conexões em algumas plataformas, Binance, Coincheck, Yahoo. Você pode até pegar em outros que também possa ser pago, mas os dados são mais valiosos. Então vai depender aí do que você quer. Dados em tempos reais, você consegue puxar histórico, volume, tendência. Você consegue fazer backtest do passado todo daquela ação, daquela criptomoeda e ver se a sua estratégia pode funcionar antes de começar a investir desse formato, entendeu? E isso não se baseia só em investimento, mas você pode utilizar o Cloud Code para entrar. Ele também tem uma opção de Google, onde você permite ele mexer no seu computador, mas aí eu aconselho você dar uma estudada para você não deixar a dependência totalmente, se você deixar entender os riscos e o que vale a pena e o que não vale e personalização total do sistema. Você pode construir dashboard. Aqui eu estou fazendo na mão aqui mesmo. Opa, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, Auto Edit. Aí, deixa eu ver se ele já construiu. Antes de voltar aqui, ele já construiu. Mas aqui a gente pode construir um dashboard usando aquele código. Então, em vez de aparecer ali para mim aquele resultado, eu posso colocar um dashboard. O Cloud Code faz isso também. Pode integrar em alguma coisa. Você pode personalizar o sistema com base no seu conhecimento e especialização que você admira. Execução autônoma, você pode automatizar isso. Exemplo, compra o Bitcoin quando a média de 7 cruzar a de 30 dias e o sistema executa sozinho. Você pode fazer isso utilizando o cloud. É só você ter a ideia, a consciência e pedir para ele fazer e analisar se está funcionando. Basicamente ele construiu aqui, ó, contexto, mandou o planejamento de tudo que ia funcionar, ó. Contexto, estratégia detalhada, abaixo suporte, gestão de risco, ó, colocou até uma gestãozinha de risco, função, ó. Não vou passar muito, vai ficar muito longo esse vídeo para vocês assistir. Posso fazer um vídeo bem mais devagar para mostrar isso, se vocês quiserem. E aqui, ó, verificação de teste, rodar backtest e agora arquivo criado, ó, criou. Se eu abrir aqui, vai estar aqui, ó, backtest. Deixa eu fechar isso aqui também. Backtest suporte MM8, que é a média móvel de 80. E agora rodar no sistema, ó. Eu posso pegar isso aqui. E agora, o que o sistema faz? Baixa dados do BTC diário de 2022 até hoje via Binance, média móvel simples de 80, detecta o swing loss automaticamente na janela de 5 candles, sinal de entrada, fechamento, simula trade simulado entre open candle seguinte, stop abaixo de suporte, aí ela coloca o suporte e vê o quanto deu. Então vamos testar logo isso aqui. A gente tem que abrir aqui, dar um clean, e apagar tudo. Vamos ver se assim já vai. Já foi. Agora a gente testa aqui, ó, tá baixando os dados. Eu mandei um Python backtest, como ele falou aqui, ele até mostra como foi, ó. Ele mostra como que você tem que mandar, ó, para rodar backtest BTC pá. Aí você abre um terminal aqui por fora e mostra todos os dados, ó. Tudo, se foi o win, foi ou não. Olha isso aqui, rapaz. A gente pegou de muito tempo. Devia ter deixado no final, né? Aí ele fez um backtest assim, que o suporte mais média de 80 seria essa média aqui, ó, basicamente. Deixa eu entrar no BTC aqui para vocês verem. Aqui seria essa média aqui. Então, no caso, seria quando sentasse nessa média aqui, mais ou menos. Tocou aqui no suporte, ia subir, aí a gente ia entrar comprado. Mais ou menos essa estratégia. Ó, a banca de 1000, banca final, terminamos com 2.555 dólares. Retorno total foi de 155%, velho. O tradual máximo, olha isso aqui, velho, 150, já é ótimo para quem tá começando ali, investir seu capital, velho. Se você conseguisse aplicar um dinheiro ali só para fazer os testes, ó, eu fiz o teste de 2020 a 2026, eu sei que não é tão alto,
mas para investimentos é algo muito bom. Você não perdeu, você ganhou. Então, quando você investe e você ganha, né, isso é importante. Total de trade. Wins, 112 wins, losses 107, win rate e aqui outras coisas, ó, lucro líquido. Então, basicamente, você fez 155% no seu capital de 1.000. Imagina se você refizer isso e essa estratégia funcional. A gente pode pegar aqui e procurar essa estratégia. Ó. Aqui deu loss, ó. 2026, dia 1/20. 2026, vamos ver se a gente acha. Vou limpar aqui. 2026, dia 1/20. 1/20. Talvez foi aqui, ó. Ó, se eu colocasse resistência, 1/20. Isso aqui é a média de 80 que ele entra. Aqui o cara, a nossa automação provavelmente ela comprou aqui para subir, né, ó, que deu loss. Vamos ver qual preço foi, ó. Tinha que ver qual preço aqui é de entrada. Por aqui é ruim porque às vezes fica mais difícil para a gente ver. A gente pode criar um dashboard, ó. A entrada foi aqui, entrada. Então a gente só vai ver o da entrada. Entrada 92 mil. 92 mil por aqui, ó. Foi por aqui, ó, a entrada, ó. Talvez quando rompeu a média de 80 entrar comprado. Se a gente colocar isso aqui para ele aplicar também na resistência, ela poderia ter vendido e ganhado aqui, ó. Pode ver que teve alguns stops, bastante stops seguidos aqui, ó. Mas olha os loss, a busca dos loss. Cadê a entrada? Porcentagem. Então, bem interessante essa estratégia, não tinha visto. Vou até dar uma analisada nisso. Então, esse vídeo é sobre isso, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Tempo de eficiência, dar ideia ao sistema funcionando, descrever a estratégia, coletar o dado, relatórios prontos, sistema automatizado. Então, você descrever a estratégia, coletar os dados como a gente coletou, fazer um relatório, entender como que aconteceu e se é viável aplicar, ver de novo, testar de novo e possivelmente começar a usar, automatizar isso, né? Como saber se sua estratégia vale a pena. Você faz o backtest, vê de um ano, como a gente fez, taxa de acerto, risco, retorno, consistência, funciona em diferentes condições do mercado. E aí a gente pode estar utilizando para vários meses, vários anos, e ver se para esse ano condiz ou não. Mas o mundo, quando a gente analisa, ele é cíclico, então muitas vezes vai se repetir, ou muitas vezes pode mudar, a gente não sabe. E aqui é o teste antes de investir, validação matemática em ação, em criptomoeda, e o ciclo como funciona, né? Define a tese, você define o investimento, transforma ele com cloud code, coleta os dados, né? Valida, depois começa a operar e depois testa. Então vai seguindo essa roda aqui, né? Ó. Definir, transformar em automação, coletar os dados, validar, operar e depois melhorar. E basicamente a vantagem competitiva é a velocidade, disciplina, monitoramento e aprendizagem contínua. Eu não vou enrolar vocês aí com esses conteúdos, só você já tem o que precisa para começar, aí alavanca o seu conhecimento, o resultado é construir agora. Tamo junto, gostou desse vídeo? Comenta aí se vocês querem coisas mais específicas sobre esse assunto. Eu agradeço e vou estar construindo mais para vocês porque eu gosto muito sobre esse assunto, sobre esse caminho. Tamo junto.